Bom dia, queridos irmãos e irmãs na fé. Que a paz do Senhor alcance a sua casa, o seu coração e tudo aquilo que hoje ocupa os seus pensamentos. É uma grande bênção podermos nos reunir mais uma vez neste momento de oração, colocando diante de Deus aquilo que ninguém mais consegue ver, mas que o Senhor conhece profundamente. Antes de qualquer compromisso, antes das preocupações tomarem espaço na mente e antes das distrações ocuparem o coração, existe algo precioso que nunca devemos perder: a presença de Deus. Não existe força maior para começar o dia do que parar por alguns minutos e lembrar que não caminhamos sozinhos. O Senhor continua sendo o nosso sustento, o nosso refúgio e a nossa direção em todo o tempo. A palavra do Senhor diz em Salmos 121, dos versos 1 ao 3, Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Que palavra poderosa para o nosso coração. O salmista não nega suas batalhas, não finge que está tudo fácil, não ignora suas limitações, mas ele decide olhar acima das circunstâncias e lembrar de onde vem o seu socorro. E talvez seja exatamente disso que muitos de nós precisamos hoje: levantar novamente os olhos. Há pessoas que chegaram até esta oração carregando um peso silencioso. Pessoas que continuam lutando por fora enquanto, por dentro, tentam manter a fé viva. Pessoas que estão cansadas emocionalmente, desgastadas mentalmente e até desacreditadas de algumas situações. Mas o Espírito Santo nos lembra, neste momento, que o nosso socorro não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem apenas daquilo que conseguimos controlar. O nosso socorro vem do Senhor. Quantas vezes Deus já nos sustentou sem que percebêssemos? Quantas vezes estivemos perto de desistir e ainda assim o Senhor nos deu forças para continuar? Houve momentos em que parecia não existir saída, mas Deus abriu caminhos onde os nossos olhos não conseguiam enxergar. Houve noites difíceis, batalhas emocionais, dias de preocupação, mas a mão do Senhor permaneceu nos sustentando até aqui. E talvez você tenha começado este dia preocupado com o futuro, pensando em respostas que ainda não chegaram, carregando decisões importantes, enfrentando conflitos internos ou tentando administrar situações que parecem maiores do que você. Mas eu quero te lembrar de algo: Deus não perdeu o controle da sua vida. O Senhor continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. Às vezes, nós nos concentramos tanto naquilo que ainda falta, que esquecemos de reconhecer tudo aquilo que Deus já fez. Esquecemos dos livramentos, das portas abertas, das orações respondidas, da proteção diária, do cuidado nos detalhes. E quando a gratidão desaparece, o coração se torna pesado. Mas quando a alma aprende a lembrar da fidelidade de Deus, nasce novamente a esperança. Hoje, antes de apresentarmos os nossos pedidos diante do Senhor, precisamos primeiro reconhecer que Ele tem sido fiel. Mesmo nos dias difíceis, Deus permaneceu presente. Mesmo quando faltaram respostas, não faltou sustento. Mesmo quando a nossa força diminuiu, a graça do Senhor continuou nos levantando. Respire fundo, entregue suas preocupações ao Senhor e permita que esta oração alcance as áreas mais profundas do seu coração. Não importa como você chegou até aqui. Deus conhece cada detalhe da sua história e Ele continua ouvindo a oração daqueles que clamam com fé. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, reverência e gratidão. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, nós queremos reconhecer que o Senhor continua sendo bom, fiel e misericordioso. Obrigado, Pai, porque até aqui a Tua mão nos sustentou. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego,
pela proteção silenciosa, que muitas vezes nem percebemos, e pelo cuidado constante que nos acompanhou até este momento. Se estamos aqui agora, não é porque fomos fortes o tempo todo, mas porque a Tua graça nos manteve de pé quando as nossas forças diminuíram. Pai amado, existem pessoas orando conosco neste momento que chegaram cansadas. Pessoas que sorriram para todos durante o dia, mas que em silêncio carregaram preocupações, medos, ansiedade e pensamentos difíceis. Pessoas que tentaram ser fortes para não preocupar ninguém, mas que hoje precisam do Teu abraço, do Teu consolo e da Tua paz. E nós cremos, Senhor, que a Tua presença alcança cada coração agora mesmo. Tu conheces aquilo que ninguém mais conhece. Tu vês as lágrimas escondidas, as orações silenciosas, os medos guardados e as batalhas internas que muitas vezes não conseguimos explicar. Nada passa despercebido diante dos Teus olhos. Por isso, Pai, nós entregamos diante de Ti todo o peso emocional, toda a inquietação e toda a preocupação que tem roubado a paz do Teu povo. Quantas pessoas têm dormido cansadas e acordado já preocupadas? Quantas têm vivido pressionadas pela mente, sobrecarregadas pelas responsabilidades e desgastadas pelas lutas da vida? Mas nesta oração, nós declaramos que existe descanso para aqueles que confiam no Senhor. A Tua palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é exatamente isso que fazemos agora. Nós nos aproximamos de Ti, carregando aquilo que já não conseguimos suportar sozinhos. Entregamos ao Senhor as aflições, os medos do futuro, as incertezas, os conflitos internos e tudo aquilo que tem pesado sobre a nossa alma. Pai, ensina-nos a descansar mais em Ti e menos na nossa própria força. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, controlar tudo, entender tudo e carregar pesos que não fomos criados para suportar. Mas hoje nós decidimos colocar diante do Senhor aquilo que tem nos consumido por dentro. Nós também queremos Te agradecer pelos livramentos que vimos e pelos livramentos que nem chegamos a perceber. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger. Obrigado pelas respostas que ainda não entendemos, mas que no tempo certo revelarão o Teu cuidado. Obrigado porque até mesmo nos processos difíceis a Tua mão continua nos guiando. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes deixamos a preocupação falar mais alto do que a fé. Em alguns momentos, permitimos que a ansiedade ocupasse um espaço que deveria pertencer à confiança no Senhor. Por isso, Te pedimos, fortalece o nosso interior, renova a nossa mente, traz equilíbrio para as nossas emoções e paz para o nosso coração. Que a Tua presença invada agora cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Visita esta casa, esta família, este quarto, este local de trabalho, este coração aflito. Que todo sentimento de medo, desânimo e opressão seja substituído pela Tua paz que excede todo entendimento. Nós declaramos pela fé que o Senhor continua cuidando dos Teus filhos. Mesmo quando não enxergamos claramente o caminho, o Senhor continua guiando nossos passos. Mesmo quando o cenário parece difícil, a Tua fidelidade permanece inabalável. E é nessa verdade que nós escolhemos descansar. Pai querido, nós também colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que têm exigido força, sabedoria e perseverança. O Senhor conhece as responsabilidades que carregamos diariamente. Conhece os desafios que enfrentamos no trabalho, nas finanças, dentro da nossa casa e até mesmo nas batalhas silenciosas que ninguém consegue enxergar. Há pessoas orando conosco agora que estão preocupadas com contas, dívidas, insegurança financeira, portas que ainda não se abriram e respostas profissionais que parecem demoradas. Existem pessoas cansadas de lutar, cansadas de tentar e até desanimadas por não enxergarem mudanças.
Mas nós declaramos neste momento que a nossa provisão não depende apenas das circunstâncias deste mundo. A nossa provisão vem do Senhor. A tua palavra diz em Filipenses 4:19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. E nós nos apegamos a essa promessa. Não porque tudo esteja fácil, mas porque sabemos que o Senhor continua sendo fiel mesmo em tempos difíceis. Pai amado, nós te pedimos sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ensina-nos a viver com prudência, equilíbrio e responsabilidade. Livra-nos das decisões precipitadas, dos impulsos, dos caminhos enganosos e de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua direção. Que nunca nos falte discernimento para entender o tempo certo de avançar, o tempo certo de esperar e o tempo certo de confiar. Porque muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha também nos processos. E mesmo quando não compreendemos completamente o que está acontecendo, nós escolhemos acreditar que a tua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa aqueles que acordam cedo e se esforçam diariamente para sustentar suas famílias. Fortalece quem está cansado, renova quem está sobrecarregado e abre portas para aqueles que estão buscando uma oportunidade. Nós oramos por aqueles que estão desempregados, aguardando uma resposta, enviando currículos, enfrentando entrevistas e tentando permanecer esperançosos em meio à espera. Que o Senhor vá adiante dessas pessoas, preparando conexões certas, oportunidades corretas e caminhos alinhados com o propósito que o Senhor tem para cada vida. Oramos também pelos empreendedores, pelos profissionais autônomos, pelos pequenos negócios, pelos projetos que ainda estão começando e pelos sonhos que nasceram no coração do teu povo. Dá estratégia, criatividade, equilíbrio emocional e direção. Livra-nos de escolhas erradas, associações perigosas e propostas que não vêm de ti. Que a tua mão esteja sobre cada decisão profissional e financeira. E haja provisão sem desespero, crescimento sem arrogância e prosperidade acompanhada de sabedoria e temor ao Senhor. Nós não queremos apenas conquistar recursos. Nós queremos viver uma vida alinhada contigo. Pai amado, também apresentamos diante de ti os nossos relacionamentos, nossas famílias e todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. O Senhor conhece os lares que estão enfrentando conflitos, os casamentos desgastados, os relacionamentos abalados, os filhos distantes, as feridas emocionais acumuladas ao longo do tempo. Há pessoas que carregam dores familiares profundas, palavras que machucaram, decepções que marcaram, situações que deixaram cicatrizes difíceis de esquecer. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Pai, visita cada família representada nesta oração. Traz reconciliação onde houve afastamento. Traz diálogo onde existe silêncio. Traz cura onde existem feridas abertas. Que o teu amor alcance os relacionamentos quebrados e que a tua paz volte a habitar dentro dos lares. Nós te pedimos também por aqueles que estão enfrentando solidão emocional, pessoas que se sentem esquecidas, incompreendidas ou sem apoio. Que o teu Espírito Santo abrace cada coração aflito e faça essas vidas perceberem que nunca estiveram sozinhas. Pai, nós intercedemos agora por todos os pedidos de oração deixados nos comentários deste vídeo. Cada mensagem escrita representa uma história, uma luta, um clamor e uma necessidade que o Senhor conhece profundamente. Existem pessoas pedindo oração pela saúde, pela família, pela vida financeira, pela mente, pelos filhos, pelo casamento e pela restauração da fé. Nós apresentamos cada nome diante da tua presença e declaramos que o Senhor continua ouvindo o clamor dos teus filhos. Visita cada vida conforme a necessidade de cada coração.
Onde houver enfermidade, traz cura. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver desânimo, libera renovo. Onde houver confusão, traz direção. A tua palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E é confiando nessa promessa que nós continuamos orando, acreditando e esperando em ti. Pai querido, nós também te pedimos por aqueles que estão enfrentando batalhas emocionais e mentais. Pessoas que têm lutado contra pensamentos negativos, ansiedade, tristeza profunda, crises emocionais e um cansaço que não é apenas físico, mas da alma. O Senhor conhece as guerras silenciosas que acontecem dentro da mente humana. Conhece os medos escondidos, os pensamentos acelerados, as preocupações constantes e os sentimentos que muitas vezes ninguém consegue explicar. Por isso nós te pedimos, traz equilíbrio, serenidade e descanso emocional para essas vidas. Que toda opressão emocional seja quebrada pelo poder do teu nome. Que toda palavra de derrota perca a força. Que toda mentira que tenta convencer alguém de que não existe saída seja desfeita agora pela verdade da tua palavra. Declaramos em nome de Jesus que existe esperança para quem pensa em desistir. Existe renovo para quem está cansado. Existe força para quem sente que já não consegue continuar. Porque o Senhor continua sendo especialista em restaurar corações feridos e levantar vidas abatidas. Pai amado, ajuda-nos também a desenvolver um coração mais grato e sensível à tua presença. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas perderam a capacidade de enxergar os pequenos milagres do cotidiano. Muitas vezes nos acostumamos tanto com o cuidado do Senhor que deixamos de perceber quantas bênçãos recebemos diariamente. Perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos. Pelos momentos em que permitimos que a ansiedade falasse mais alto do que a confiança. Pelas ocasiões em que olhamos apenas para aquilo que ainda não aconteceu e ignoramos tudo aquilo que o Senhor já fez. Ensina-nos a cultivar uma fé madura, constante e firme. Uma fé que permanece mesmo nos dias difíceis. Uma fé que não depende apenas de resultados imediatos, mas que descansa na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Nós declaramos que não seremos dominados pelo medo, pela inquietação ou pelo desânimo. A nossa esperança está firmada no Senhor. E assim como diz a tua palavra em Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós recebemos essa promessa sobre as nossas vidas. Declaramos renovo espiritual, equilíbrio emocional, direção para o futuro e paz para continuar caminhando. Porque sabemos que o Senhor permanece conosco em todos os momentos da nossa jornada. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante de Ti com o coração rendido, reconhecendo que sem a Tua presença nada faz sentido. O mundo pode até tentar oferecer distrações, respostas rápidas e falsas seguranças, mas é somente em Ti que encontramos descanso verdadeiro, direção segura e esperança para continuar caminhando. Por isso, Senhor, nós declaramos pela fé que não seremos vencidos pelas circunstâncias. Não seremos dominados pelo medo, pela insegurança ou pelas vozes negativas que tentam enfraquecer a nossa caminhada. A tua palavra diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é sobre essa verdade que firmamos hoje o nosso coração. Declaramos que o Senhor está fortalecendo vidas cansadas neste momento. Declaramos que existe renovo chegando para aqueles que pensavam em desistir. Declaramos que a tua luz está alcançando ambientes marcados pela tristeza, pela preocupação e pelo desânimo. Pai, sopra vida nova sobre quem perdeu as forças. Levanta aqueles que estão abatidos emocionalmente. Traz esperança para quem já não conseguia enxergar saída.
Que toda atmosfera de medo seja substituída pela tua paz. Que toda opressão emocional perca a força diante da autoridade do teu nome. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma luta será maior do que a presença do Senhor em nossa vida. Nenhum problema será capaz de apagar aquilo que Deus preparou para os teus filhos. Ainda que existam batalhas, ainda que existam processos difíceis, nós escolhemos continuar confiando na tua fidelidade. Assim como diz a tua palavra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós recebemos essa promessa sobre cada área da nossa vida. Declaramos que haverá cura para corações feridos, haverá restauração para famílias abaladas, haverá direção para aqueles que estão confusos, haverá provisão para quem está aflito financeiramente, haverá paz para quem vive dias de ansiedade, haverá renovo espiritual para aqueles que se sentiam distantes e enfraquecidos. Pai amado, nós também declaramos que os próximos dias serão marcados pelo teu cuidado. Mesmo diante das incertezas, nós escolhemos permanecer confiando. Mesmo quando não entendermos completamente os teus caminhos, continuaremos acreditando que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Que toda palavra de derrota lançada contra nós caia por terra. Que toda mentira que tenta gerar desânimo seja desfeita. Que toda corrente emocional que prende a mente e o coração seja quebrada pelo poder do teu nome. Nós declaramos que somos guardados, sustentados e conduzidos pelo Senhor. Declaramos que a tua mão continuará abrindo portas certas, afastando perigos invisíveis e guiando cada passo do nosso caminho. Pai, ajuda-nos a não perder a fé nos períodos de espera. Ensina-nos a confiar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Que a nossa esperança não esteja baseada apenas naquilo que vemos, mas na certeza de que o Senhor continua agindo até mesmo no silêncio. A tua palavra diz em Salmos 46:1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é exatamente nessa verdade que descansamos agora. Não estamos sozinhos, não fomos abandonados. O Senhor continua perto daqueles que clamam pelo teu nome com sinceridade. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento de oração. Obrigado, porque enquanto orávamos, o Senhor estava ouvindo cada palavra, cada lágrima silenciosa e cada pensamento que talvez nem conseguimos expressar. Obrigado, porque a tua presença alcança lugares que ninguém mais consegue alcançar. Nós cremos que algo já começou a mudar dentro de nós. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas a nossa fé está sendo fortalecida. O nosso coração está sendo renovado. A nossa esperança está sendo restaurada. Que ao terminar esta oração, cada pessoa siga o seu dia carregando mais paz, mais equilíbrio, mais confiança e mais sensibilidade à tua presença. Que a ansiedade dê lugar à confiança, que o medo dê lugar à fé, que o peso emocional seja substituído pelo descanso que vem do Senhor. Nós entregamos diante de ti os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas famílias e tudo aquilo que ainda está fora do lugar. E declaramos com fé que o Senhor continuará cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Que a tua bênção permaneça sobre esta casa. Que a tua proteção acompanhe esta família. Que os teus anjos guardem cada caminho. Que o teu Espírito Santo fortaleça cada coração. E que nunca nos falte fé para continuar caminhando contigo. Nós encerramos esta oração confiando que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. E declaramos juntos que a tua fidelidade nos acompanhará em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração,
Eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase de fé ou gratidão. Pode ser um simples "eu creio", "Deus está comigo", ou até mesmo o seu pedido de oração. Muitas pessoas passam por este canal procurando força para continuar, e o seu comentário pode ser exatamente a mensagem que alguém precisava ler hoje. Eu também quero te pedir que compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de paz, direção ou esperança. Às vezes, Deus usa pequenos gestos para alcançar grandes vidas. Talvez exista alguém perto de você enfrentando uma batalha silenciosa e precisando ouvir uma palavra de fé neste momento. Se este conteúdo tem abençoado a sua vida, aproveite também para deixar o seu gostei. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas através da plataforma, permitindo que outras vidas sejam fortalecidas pela palavra de Deus. E se você ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se no canal e ative as notificações para caminharmos juntos diariamente em fé, esperança e comunhão com o Senhor. Aqui, todos os dias, nos unimos para buscar a presença de Deus e fortalecer uns aos outros através da oração. Continue confiando no Senhor. Mesmo que existam processos difíceis, Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não consegue enxergar por completo. O que hoje parece demora, amanhã poderá se transformar em testemunho. O que hoje parece luta, amanhã poderá revelar o cuidado de Deus de uma forma ainda maior. Que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você colocar diante de Deus em oração. Que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e renove a sua fé a cada novo dia. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima oração. Em nome de Jesus. Amém.